Porque essa força de potência que um dia deu origem ao universo, ela existe em cada um de nós, tipo, ela existe em você. E nós somos capazes de qualquer coisa, sem querer ofender nem religião nenhuma, óbvio, mas nós somos deuses, sabe? Olha o dia como amanheceu. Daqui agora, partiu o trabalho. Pronto. Eu nunca li Nietzsche. Antes de mais nada, eu preciso dizer que eu sou só um curioso. Nas últimas 2 semanas, eu acabei tendo a curiosidade de lê-lo por conta de alguns assuntos que eu estava pesquisando. Eu comecei a ler um livro chamado Crepúsculo dos Ídolos. Um dos últimos livros. Ou o último, não sei. Enfim, pra tu ver como eu não leio bem. Na última semana que eu comecei a ler, eu tô tipo Maísa, meu mundo caiu. Por conta da própria leitura, da ideia de como Nietzsche enxerga o ser humano, né? Sem o apoio da metafísica, né? Sem a necessidade de ter um Deus, né? É por isso que tem a frase, né? Que Nietzsche matou um Deus, porque Nietzsche justifica a vida nela própria, né? Todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, tudo aquilo que existe, ele justifica a vida em si mesmo. Eu posso estar falando alguma besteira aqui, então se alguém souber e quiser corrigir, mas para Nietzsche a vida é como um eterno vir a ser, né? E ele justifica esse eterno vir a ser, tudo que move a vida, ele justifica numa coisa chamada força de potência. A força de potência é aquilo que nós carregamos dentro de nós, literalmente uma força de expansão, de crescimento, de evolução mesmo. De crescimento, de amadurecimento, de expansão. Então, por exemplo, Nietzsche não acredita em Deus. Para ele, essa força de expansão é, na minha concepção, né? Se eu estiver errado, nunca vejo. Essa força criadora, então, que existe dentro de nós, nada mais é a mesma força que deu origem ao universo. Porque é exatamente isso, nós somos o universo, nós somos a matéria de que é feito o universo. E nós temos esse poder de criar, que nós, dentro de nós mesmos, nós temos a capacidade de ter as respostas para as situações. Mais uma vez falando, eu tô falando como se eu tivesse certeza, mas eu tô lendo agora, tá? Mas eu acho que isso serviu para mim agora, então talvez isso sirva para você, para quem estiver assistindo, assim. Então, acreditar que existe essa força criadora dentro de nós, que existe essa capacidade de se expandir, é muito mais libertador do que justificar a vida em algo que você não sabe nem se vai estar ali, sabe? Tipo, céu, sabe? Inferno. Eu não tô dizendo com isso porque eu cheguei nesse raciocínio. Porque o tempo todo, enquanto eu lia, eu sempre me considerei uma pessoa assim, tipo, de fé, assim. Deixa eu tentar pensar aqui. Mas eu sempre acreditei que existia algo maior, que era a força que tinha dado origem ao universo. Mas eu via como uma entidade, como algo separado de mim. Não algo que fosse eu, entendeu? Inclusive, me veio agora uma frase linda da Linda Quebrada, e que é realmente essa ideia, assim, que na palavra Deus existem vários eus, sabe? Mas deixa eu só contextualizar. Eu já... Isso bem resumido. No período que eu me assumi gay, etc., minha família não aceitou. E aí eu acabei passando um período na igreja, sabe?
Eu meio que fui forçado, mas eu acabei realmente encontrando um conforto ali, sabe? E eu lembro dessa sensação, de tudo que eu senti, assim. Então, mesmo hoje não estando na igreja, eu ainda acredito nessa força, assim, nessa espiritualidade, nisso tudo que eu senti, sabe? Então, durante essa semana, eu meio que me questionei bastante, assim, o que foi isso, assim? Porque não que a primeira leitura que eu vou fazer, eu já vou pôr em xeque tudo que eu acredito. Sim, vou porque... Mas eu comecei a realmente ver uma outra oportunidade, assim, e que eu acho que faz sentido, né? Senão não seria Nietzsche, né? Nós não conheceríamos Nietzsche. Mas eu acho que é isso, assim, não sei como explicar a forma como eu senti. Mas à medida que eu fui lendo, eu acho que eu fui voltando e tentando encontrar respostas dentro de mim, sabe? Então por isso que eu estava nessa questão sobre o que foi isso que eu senti, sabe? O que é isso que me move? E aí, pensando aqui agora, em muitas sessões minhas de terapia, eu já perguntei assim, me perguntei, só que ela nunca respondeu, né? Óbvio que ela nunca me responde nada, aí eu fico doido da cabeça. Mas eu já me perguntei muitas vezes, assim, tipo, o que é isso que me move, sabe? O que é essa força, assim, que existe? E eu não sabia, não que eu acho que eu tenho uma palavra agora pra isso, mas eu consegui identificar de alguma forma nas palavras de Nietzsche quando ele fala sobre força de potência, sabe? Por que eu tô trazendo isso? E na hora que eu pensei, eu quis compartilhar. Porque essa força de potência que um dia deu origem ao universo, ela existe em cada um de nós, tipo, ela existe em você. E nós somos capazes de qualquer coisa, sem querer ofender nem religião nenhuma, óbvio. Mas nós somos deuses, sabe? Nós somos capazes de qualquer coisa que a gente puser o nosso coração mesmo, assim. Infelizmente, eu acho que durante a nossa vida toda, principalmente quando nós somos crianças, e eu digo muito isso porque eu acho que é essa percepção que eu tenho agora e que me liberta em fazer as coisas, sabe? De que durante a nossa vida, a nossa infância toda, o nosso destino ele é criado por outras pessoas, sabe? E existe um momento, uma hora da vida em que a gente precisa dar esse chega e criar a vida que a gente quer pra gente, sabe? Então, hoje eu consigo ter mais fé em mim mesmo. Hoje eu consigo acreditar que eu sou capaz de criar a realidade que eu quero pra mim, sabe? E se esse vídeo chegou até você, talvez seja porque seja a hora de você dar a oportunidade de criar a sua também, sabe? Seja lá no que você acredita, mas se independentemente do que você acreditar que dentro de você existe todas as respostas e todas as criações possíveis. Eu ainda não cheguei lá, mas eu acredito que a gente consegue chegar lá. Então, todas as respostas, elas de alguma forma, elas estão dentro da gente. E por mais que a gente não saiba quais são as perguntas ou o que fazer quando essas perguntas e essas coisas acontecerem, a gente pode sempre escolher em dar uma resposta com base naquilo que existe dentro de nós, naquilo que a gente acredita, nessa força de potência que nos trouxe aqui até agora. Fim de mais um dia, galera.